No programa direto da redação desta semana, você confere uma entrevista exclusiva com Leonardo Seawold. Ele é fundador da cervejaria Seasons, lá do Rio Grande do Sul, e faz muito sucesso por lá e por aqui também em São Paulo. Então você vai saber quais são as estratégias de mercado e como empreender nesse segmento que vem crescendo tanto no Brasil, a cerveja artesanal. Acesse também no portal Neotrade as revistas digitais, Revista Distribuição, edição de maio, e Revista Varejo de Vizinhança, edição de maio, além da revista Alimento, em seu terceiro número. E a Neotrade TV volta diretamente de Bento Gonçalves, da feira Invase Brasil, Brasil Alimenta, com mais um convidado, que é o Leonardo Seawold, proprietário da cervejaria Seasons, aqui do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo bem. Como vai? Cristiano e eu vamos conversar um pouquinho com você agora sobre, é claro, o mercado de especial, muito com indústria, fala muito com varejo. A gente tem visto cada vez mais esse tipo de produto ganhar a prateleira do varejo. Fala um pouquinho para a gente da empresa, o que vocês têm feito em termos de inovação, de produto. Só para fazer um gancho com isso que tu colocou a respeito dessa questão de ser uma tendência ou não, gostei muito do que o Marcos colocou na apresentação dele, sobre o mercado de cerveja ser uma, entre aspas, onda que veio para ficar. Né? Não é exatamente uma tendência, é algo que é uma mudança de perfil de consumo, entende? O consumidor, ele hoje adotou um produto de mais valor agregado, no caso, na figura da cerveja artesanal, como sendo um caminho sem volta. É difícil da gente voltar atrás quando a gente consome algo que tem mais valor agregado para a gente, para a nossa vida. Né? Sobre isso, o que a gente faz lá na cervejaria, na Seasons, é atuar nesse mercado. É um mercado de nicho, sim, é um mercado que hoje ele ainda é pequeno, mas é legal porque a gente se coloca um tanto que, digamos, avesso às crises que hoje estão assolando o nosso país. Né? A gente consegue crescer mesmo assim, né? Porque a gente está trabalhando justamente nesse nicho de mercado onde o consumidor, mesmo que ele às vezes possa reduzir o seu consumo em uma eventual crise econômica, ele não vai deixar de comprar, né? Não vai deixar de consumir produtos de mais qualidade, de mais valor agregado. E aí eu acho legal de fazer parte desse mercado, porque a gente tem potencial de inovar, potencial de criar coisas diferentes, né? De trabalhar com diversidade, né? Que é algo que hoje eu vejo que a indústria do vinho consegue fazer, a indústria da cerveja por muitos anos não conseguiu. Né? Então hoje a gente está fazendo parte do que eu considero uma revolução da cerveja artesanal no Brasil, que é uma revolução do consumo, certo? Não só da cerveja, mas de alimentos como um todo. A gente está deixando de consumir aquele bastantão, né? E passar para aquilo que agrega mais valor nas nossas vidas. A cerveja artesanal entra nessa onda. E você acha que o que une também o consumidor às marcas da cerveja artesanal é a certeza de que é diferente, tem qualidade, é feito por pessoas que talvez a pessoa até conheça, porque geralmente o dono é a pessoa que está ali também criando novos sabores e combinações? Eu acho que uma coisa que une bastante o pessoal é o fato de a gente saber que é um mercado pequeno e que é um mercado que a nossa grande luta não é um contra o outro, mas sim contra a falta de informação do consumidor. Nesse sentido, se a gente se une enquanto empresários, enquanto parceiros de negócio, a gente consegue disseminar muito mais a informação, disseminar muito mais a cultura cervejeira como um todo. Né? Então, eventos, feiras, palestras, workshops, seminários, né? Tudo que a gente consegue fazer em conjunto para a gente disseminar essa cultura da camaradagem, digamos assim, e da parceria, faz com que o consumidor ele se atente a isso, sabe? Eu vejo que é legal, nesse sentido, nós termos parceiros próximos de nós, para a gente alçar outras áreas do nosso mercado. Às vezes a gente é muito pequeno e a gente não consegue daqui a pouco entrar em algum espaço por sermos pequenos, mas se a gente se junta enquanto grupo, a gente consegue. Né? Às vezes essas parcerias elas podem ser apenas nesse nível, digamos assim, da gente conseguir daqui a pouco fechar alguma parceria com alguém, algum negócio com alguém, mas às vezes ela pode ser até uma coisa que se torna um produto novo, né? Para fomentar aquele espírito de camaradagem que hoje permeia a indústria cervejeira, sabe? Eu enxergo que hoje no mercado cervejeiro a gente não tem concorrência, a gente tem bons parceiros de negócio.
Você tocou no começo, Leonardo, você falou da questão do valor agregado. Você acha que a experimentação do consumidor brasileiro, ele ir além do que a grande indústria quer oferecer para ele, experimentar novos sabores, ele está buscando mais as empresas artesanais, as cervejarias artesanais, mesmo para fazer uma harmonização com pratos, com lanches, com comidas no dia a dia, assim como acontece com o vinho, acontece com a cerveja também? Cara, sem sombra de dúvida. Eu vejo que hoje o consumidor que vem para o mercado de cervejas artesanais, hoje ele está basicamente cansado do bastantão, do mais do mesmo, sabe? Eu acho que são mercados diferentes. Eu não enxergo que um vai acabar com o outro. Não é por aí, sabe? O mercado hoje dos produtos massificados, né? Ele é um mercado que tem sim muita qualidade envolvida, a gente não pode negar, mas é um mercado que hoje ele trabalha com o que eu chamo de margem de rejeição, né? O consumidor desse tipo de produto, ele não compra porque é bom, ele compra porque vai ofender menos o paladar dele, certo? Por isso que aquela velha história da gente tomar cerveja estupidamente gelada, né? Não é porque é bom, é pra gente não sentir o gosto, porque se a gente for tomar cerveja não estupidamente gelada, a gente vai ver que ela não é lá essas coisas, né? Mas na verdade a ideia do nosso nicho de mercado é um pouco diferente, é a gente buscar a diversidade com qualidade, né? E agregar valor, né? A gente mostrar que a cerveja é um produto que pode ser versátil, que pode harmonizar com uma série de tipos de pratos diferentes, assim como um bom vinho também é capaz de fazer, sabe? Eu, inclusive, óbvio, não puxando a brasa para o meu lado, mas também fazendo um pouquinho isso. Eu acredito, eu sou um consumidor de vinhos, certo? Mas eu acredito que a cerveja ela é ainda mais versátil que o vinho no tocante à harmonização, porque ela tem 2 pontos que o vinho não tem, que é o amargor, que vem da dimensão do sabor que o lúpulo traz para a cerveja, né? E a carbonatação, que é a exceção dos espumantes, né? O vinho não tem. Então, isso faz com que, no tocante à harmonização, a gente consiga ter percepções sensoriais completamente diferentes. Obviamente que ainda tem um universo para se explorar, né? Mas eu enxergo que a gente tem, digamos, um espaço um pouco mais amplo para a gente brincar, sabe? Acho que cerveja, nesse ponto, a gente consegue ter um dinamismo muito grande, né? É legal que a gente já consiga que fazer você tocou isso. nesse aspecto do vinho, você acha que a cerveja artesanal ela rouba um pouquinho do mercado e do espaço do vinho? Já que ela harmoniza e ela atinge esses aspectos que você falou que o vinho não atinge. Eu não usaria bem a palavra rouba, eu acho que ela mais colabora, sabe? Porque é legal de se ver que a gente tem uma aproximação maior com o mundo dos vinhos de qualidade do que com as cervejas de massa, sabe? É cerveja também, ok, é verdade, é um fermentado de cereais, né? Mas é legal que a gente vê que a versatilidade dela é tão grande que a gente consegue aproximar, ela se torna um produto multifacetado que se aproxima tanto do vinho de qualidade quanto da espumante, né? Então é legal da gente ver essa versatilidade que o produto tem. O roubar, eu diria que está mais para mostrar que o consumidor tem mais poder de escolha. Assim. Roubar eu digo no sentido de que elas são quase que a mesma faixa etária de preço. Uma boa cerveja começa em R$ 40, né? O cliente faz a troca. Isso, o cliente ele faz a troca. Ao invés de ele comprar uma garrafa de ele vinho, pega ele compra emprestado, de cerveja. então. Ele pega emprestado. O mercado de cerveja pega emprestado, ele não rouba. Ele aluga. Ele aluga. Leonardo, você estava falando há pouco sobre a parte boa, né, da cerveja artesanal, que você acaba criando aí as opções que você acha que o consumidor vai gostar. O consumidor tem gostado bastante, harmoniza, só que a gente também tem um lado da dificuldade. Eu queria saber quais são, porque muita gente assiste matérias, tem acompanhado isso e acha que vai poder, enfim, criar a própria microcervejaria no quintal de casa, que vai dar certo, que vai fazer sucesso. Tem um lado bom e tem um lado difícil também. Eu acho que assim, como todo negócio no Brasil, né, abrir uma empresa no Brasil já é uma aventura à parte, né? Mas sim, com certeza, tem lados bem complexos e bem de barreiras bem complexas da gente transpor no meio de cervejas, especialmente porque eu vejo que são negócios que ainda são muito pequenos, né? E hoje o mercado brasileiro, especialmente as entidades que nos regulamentam, elas não conhecem microindústrias cervejeiras, entendeu? Então hoje a gente não tem uma regulamentação que nos define adequadamente, certo? Então, por exemplo, não existe uma definição formal do que é cerveja artesanal. Se vocês me perguntarem hoje o que é uma definição do que é cerveja artesanal, eu vou responder categoricamente para vocês, eu não sei. Existe entendeu? uma diferença de cerveja artesanal e cerveja especial? Pois então,
eu uso o termo cerveja artesanal. Tem gente que faz o mesmo produto que eu, que usa o termo cerveja especial. Tem gente que usa cerveja gourmet. Eu já ouvi o termo ultra premium. Entende? Imagina que legal, deve ser um troço fantástico, né? Mas imagina assim... Imagina o preço disso. Ultra. Então, o que eu enxergo? Eu acho que é um pouco complexo nesse ponto. A gente tem aí uma questão legislativa para resolver, que óbvio, uma vez que a gente tenha, digamos assim, que a gente chame a atenção que é o que está acontecendo agora, isso vai se resolver com o tempo, né? Mas eu vejo que tem um outro entrave que ainda é pior nesse sentido, que é o entrave tributário. Tá? Hoje a tributação na cerveja ela é muito similar à tributação na cerveja de grande escala, certo? Que aí a gente paga hoje em torno de 60% no montante de faturamento da empresa, 60% é imposto que se paga para o governo, né? E isso para uma pequena empresa às vezes pode significar a morte dela, sabe? Então é algo que é muito perigoso, que se a gente não consegue fazer as contas direitinho, né, é algo que pode ser muito arriscado para aquele empreendedor desavisado. Então isso é uma barreira muito difícil de se transpor, porque envolve muita burocracia para se resolver. Mas óbvio, tem ações aí que estão andando para frente com relação a isso. A gente tem hoje aqui no Rio Grande do Sul um benefício tributário de ICMS que nos ajuda, certo? A gente tem algumas outras batalhas que nós estamos brigando em âmbito nacional, mas é tudo um processo, digamos assim, lento, doloroso e não sem algumas baixas, né? Com certeza é algo bem complexo de se resolver. Aliás, se eu não estou enganado, o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros a começar com essa onda de cerveja artesanal no país, desde o tempo das cervejarias Continental, né? Depois da do Beer, né? Tem algumas cervejarias que foram famosas, ficaram famosas no país inteiro, né? Que saíram aqui do Rio Grande do Sul, né? É que o Rio Grande do Sul ele sempre teve uma tradição cervejeira em função da colonização germânica que a gente teve aqui, né? Então a gente sempre teve muitas pequenas empresas espalhadas pelo estado, né? A gente teve aí pelo menos 2 grandes ciclos, na verdade, que foram de surgimentos de grandes cervejarias, na verdade, de marcas que fizeram história, digamos assim, aqui no Rio Grande do Sul, e que ao longo do tempo, durante esses ciclos, elas foram ou fechando ou sendo compradas e sendo destituídas, digamos, das suas posições, né? Eu enxergo alguns, digamos assim, o pessoal de mais cancha, mais experiência, digamos assim, no meio, né? Para não dizer mais idade, né? Eles costumam dizer que isso é um ciclo que está acontecendo hoje, é um novo ciclo da cerveja artesanal, da cerveja aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que não, eu acho que hoje é uma coisa um pouco diferente, porque hoje com o perfil de consumo um pouco mais informado, um pouco mais globalizado, digamos assim, o perfil do consumidor, se sumissem todas as cervejarias artesanais do estado, o consumidor ia buscar em algum outro lugar, mas ele ia continuar consumindo, ele não ia voltar por bastantão, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido a gente tem hoje uma grande proteção, que é justamente no nosso consumidor, que nos defende, que nos apoia e que realmente está ali para brigar não só pelas nossas marcas, mas pela cerveja artesanal. Hoje o consumidor ele encontra muito facilmente no e-commerce, né, a cerveja artesanal diretamente com a empresa. A gente sabe que o varejo alimentar no Brasil, na parte da seção de cervejas, ele é dominado basicamente pelas grandes. E aí, cada vez mais eles estão colocando prateleiras com cervejas especiais, ou cervejas artesanais, como você disse. Você Ultra acha Premium. Ultra Premium. Você acha que esse é um caminho também para empresas como a sua, para você conseguir chegar aí nessa distribuição total para o país com mais facilidade, você fechar parcerias com um distribuidor ou com um varejo, para o consumidor ele encontrar mais fácil o seu produto e, claro, você vender mais? Eu acho que sim, só que eu acho que é sempre importante a gente não dar um passo maior que a perna, sabe? Hoje, a maior parte das micro cervejarias que existem no Brasil, elas são ainda micros, entende? Então, no melhor sentido da palavra, pequenos, sabe? O que é Serem micro pequenos, para você, assim, né? em termos de produção? Eu até tenho um pouco de vergonha de falar quando a gente começou, mas em 2010, quando a gente começou a nossa produção, eu fiquei sabendo pelo Ministério da Agricultura que nós éramos a menor cervejaria do Brasil. E a gente tinha uma produção um volume de produção declarado no Ministério da Agricultura de 700 litros por mês. Né? Isso, em termos de produção de cerveja hoje no Brasil, beira o ridículo. Né? Mas é aquele tipo de coisa, a gente começou daquele jeito, óbvio que aquilo nos ensinou uma grande lição na época, né? Que não comece tão pequeno assim, mas na verdade a gente ainda hoje é pequeno, entende? Hoje a gente produz em torno de 15 mil litros por mês, mas outras cervejarias que têm, digamos, um porte similar ao nosso, elas também estão aí nessa faixa, entende? Hoje as maiores
cervejarias que a gente tem aqui no Brasil, elas ainda não ultrapassaram, micro cervejarias, tá? Ainda não ultrapassaram a barreira de 1 milhão de litros por mês, né? Se a gente for traçar um paralelo com o que ocorre no mercado norte-americano, né, que está aí em torno de 35, 40 anos na nossa frente, hoje não se abre uma micro cervejaria lá que não produza menos de 500 mil litros por mês, entende? Então, existe aí um gap muito grande, né? E que hoje o consumidor ele não enxerga isso, entende? Então é legal da gente trazer o consumidor para nos visitar, por isso que eu falei ali na hora, na apresentação, que a gente gosta muito daquela filosofia de portas abertas, porque a gente mostra para o consumidor, olha só, a gente é pequeno, mas isso não limita o barulho que a gente pode fazer, entende? Porque muitas vezes as pessoas entram, visitam a gente e olham, nossa, como vocês são pequenos, cara, eu não imaginava isso, entende? Pelo barulho que se faz. A gente está acostumado a visitar aqui, pô, vem no Vale dos Vinhedos, tem vinícolas maravilhosas, lindas ainda, assim, daqui a pouco o cara vai visitar uma cervejaria, pô, mas vocês são pequenos, entende? Então, eu acho que é legal da gente conseguir traçar esse paralelo e fazer o consumidor entender essa informação. Acho que sim, eventualmente vai chegar momentos onde a gente vai conseguir se apoiar e fechar essas parcerias com redes de distribuição em maior escala, mas eu enxergo que a gente tem que fazer isso sempre dando aquele passo, sabendo que a gente vai conseguir fornecer. Hoje eu enxergo que boa parte das micro cervejarias elas ainda não chegaram nesse ponto, pura e simplesmente por questões de escala de produção. Só isso. E para você, o que vai diferenciar a sua cerveja da outra cerveja na gôndola? É o conhecimento do consumidor ou você acha que tudo conta ali? A embalagem, o rótulo? Eu acho que tudo tem um peso, certo? Alguns mais que outros. Tá? O conhecimento do consumidor com certeza pesa mais nesse sentido, mas uma coisa que eu acho que é a grande sacada do negócio de cerveja artesanal é que o consumidor ele não necessariamente precisa ser fiel à minha marca ou a outras marcas, ele é fiel à cerveja artesanal como um todo, entende? Então, nesse sentido, eu sei que o meu consumidor, por mais que ele pulverize a sua aquisição de produtos na gôndola ou na geladeira, né, ele não vai deixar de comprar o meu produto, se o meu produto for bom. Ele pode comprar de outros também, e isso eu estou ok com isso, entende? Porque eu sei que ele não vai deixar de consumir o meu produto, eu sei que eventualmente quando chegar para algum amigo, conhecido, parceiro, colega, ele vai chegar e vai falar, olha, tá vendo aquele ali? Compra aquele ali. Eu vou comprar outro, mas compra aquele ali, entendeu? Então é legal de ver que nesse ponto aquele Vive la Différence, né, de viva a diversidade, de um brinde à diversidade, isso realmente faz sentido no mercado de cerveja. Eu te digo assim, o mercado consumidor hoje, ele está aqui e a demanda, a capacidade produtiva do mercado cervejeiro brasileiro está aqui, entende? Então a gente tem todo esse espaço, né, para conseguir preencher em termos de volume, em termos de diversidade de marcas, para conseguir fazer com que o consumidor se sinta devidamente atendido, sabe? Eu acho que a gente tem aí muito espaço para crescer. Então eu não me preocuparia com isso. Leonardo, você passou de uma produção de 8.400 litros anuais para 180 mil litros anuais, é isso? Não, 8.400 anuais. Não, eu mensal. passei de uma produção, Certo. hoje eu tenho uma produção de 15 mil litros mensais. Então, que dá 180 mil litros anuais. Certo. E no começo eram 8.400 mil litros Certo. anuais por ano, 700 litros por mês. Isso. O que mudou de lá para cá e de que maneira que você usou a criatividade para você conquistar esse público e esse consumidor que tem essa cultura cervejeira, essa identidade cervejeira? Você falou que você gosta de abrir a porta da cervejaria para o público. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas cervejarias lá no estado de São Paulo, que eles abrem, fazem show de rock, tem food truck, tem lá cerveja para você degustar, você faz a visita, é mais ou menos assim que funciona? É mais ou menos assim, a mesma filosofia de trabalho, digamos assim. Né? A gente ainda tem também uma ligação muito forte com os homebrewers, né? Com os cervejeiros caseiros. Né? Eu, na minha condição de fundador da Serva Gaúcha, eu me aproximei muito dessa comunidade que me ajudou a me formar cervejeiro, entende? Então, o fato da gente fazer alguns eventos ligados à comunidade de homebrewers é meio que uma forma da Seasons dizer muito obrigado a essa comunidade que tanto nos ajudou. Né? Mas é mais ou menos na mesma linha da gente fazer eventos dentro da fábrica, né? Da gente chamar o pessoal para nos visitar, para conhecer. Né? Mas eu acho que tem mais do que isso, sim, tem mais por trás disso, sabe? Eu acho que a gente inovou em alguns aspectos ligados à produção mesmo, sabe? Aquela ideia da gente fugir um pouco do status quo, que uma cervejaria tem que obrigatoriamente ter uma Pilsen. É mesmo, tem que ter.
Né? E se não tiver, o que acontece? Sabe? Morre? Explode? Sabe? Então, não. Então, peraí. Então, vamos não fazer Pilsen, vamos ver o que acontece. Né? E aí a gente começou com uma Belgian Blonde, uma IPA e uma Coffee Stout. Certo? E aí, vamos começar, vamos ver vamos ver aonde isso vai, sabe? E foi legal porque, óbvio, no início sempre fica aquele período de resistência, assim, né? De uma certa aversão ao consumo, ver, não, mas isso aqui não é a minha Pilsen, isso aqui não é a minha... Aquela minha que eu já estou acostumado, está mais forte, tá meio amarga demais, né? Essa cerveja preta não é doce, como é que pode? Está errado isso aqui, né? Então é legal de ver aquela reação, porque às vezes ela é negativa, mas às vezes, e maior parte das vezes, o consumidor toma primeiro gole e vê assim, nossa, eu não sabia que cerveja podia ter esse gosto. E aí a minha missão está cumprida, entendeu? Pura e simplesmente a minha missão está cumprida, porque eu quebro paradigmas, eu consigo mostrar para o consumidor como a cerveja pode ser diferente, e aí basicamente para aquele consumidor as portas da esperança se abriram, né? E aí ele está, digamos assim, do nosso lado a partir dali, né? Eu acho que a gente atacar dessa forma, óbvio, é um pouco mais agressivo, certo? E é um pouco mais arriscado, digamos assim, porque se aquilo não dá certo, tu basicamente não tem nenhum produto para tu te apoiar depois, né? Mas eu acho que é uma forma da gente, digamos, dar a cara para bater com sinceridade, com honestidade. Eu vejo hoje que no mercado, o nosso consumidor, ele não está ali só pelo produto, ele está ali porque ele gosta da forma como aquela marca se posiciona no mercado, como as pessoas que estão por trás daquela marca se posicionam no mercado. E hoje o consumidor de cerveja artesanal, ele não está só pelo produto, ele está pela informação, ele está pela forma como aquilo está representando ele. Pela filosofia. A palavra que eu ia usar é assim, a cerveja artesanal ela é autêntica. Sabe? Então não é aquela coisa de eu estou fazendo um negócio, mas na verdade eu estou só fazendo uma misturinha ali e o consumidor, o azar dele. Sabe? Não, eu quero mostrar realmente a minha cara para ele, a minha casa, vem aqui, me conhece, vamos tomar uma cerveja juntos, sabe? Essa autenticidade é algo que o consumidor quer absorver também. E o consumidor de cerveja artesanal, ele é um consumidor que não só consome produto brasileiro, né? Ele consome produto do mundo inteiro, né? Sim. Você vê bares em São Paulo que tem 1.300 rótulos, né? Do mundo inteiro, né? Então, essa qualidade de cerveja nacional, ele consumindo a cerveja nacional é o reconhecimento da qualidade de vocês, né? Em comparação com o que tem de apresentado aí no resto do mundo, né? Sem sombra de dúvida. Na verdade, eu acho que o importado ele também está aqui para nos ensinar grandes lições, né? Porque se a gente consegue fazer um produto importado, chegar aqui e ele está com uma qualidade fantástica, então, como é que eu faço para fazer aquilo ali também, entendeu? Então, é uma forma da gente aprender também. Então, o pessoal diz, não, mas importado é perigoso, é nosso concorrente. Eu não acho, eu acho que é quase como se fosse um professor, sabe? Eu tenho muita dificuldade de usar a palavra concorrente, vocês já devem ter notado isso, né? Mas, na verdade, eu acho que é uma forma de enxergar que o mercado de cerveja está aí para incluir mais as empresas, as pessoas, para aproximar todo mundo, sabe? Não é uma coisa de, tu fica no teu lado, tu fica no teu lado e eu fico aqui no meu, sabe? Não, vamos fazer algo juntos para a gente construir um Brasil cervejeiro melhor. E desenvolver a harmonização também, você acha que é um ponto forte da cerveja artesanal? Sim, na verdade é uma forma da gente demonstrar que o produto cerveja consegue ser versátil, né? A ponto de a gente conseguir conquistar até paladares alheios à cerveja através do uso, digamos, da harmonização como ferramenta, entende? Eu tenho alguns casos bem peculiares nesse sentido, assim, de consumidores que vão nos visitar, né? E às vezes vem aquele casal que é assim, é quase que um estereótipo, tá? É meio chato de dizer, mas às vezes acontece. Que chega o casal e aí o homem, ele vai lá, o marido, ele tá ali no playground, né? Tô numa cervejaria, eu quero comprar tudo, né? E a mulher tá ali de braço cruzado e fica ali, nossa, vamos logo de uma vez, vamos embora que eu quero ir para casa, né? E aí, obviamente, que eu vou onde eu vou conversar com aquela pessoa que tá ali de braço cruzado, que tá emburrada e não quer saber de cerveja. O que houve? Não gosta? Não gosto de cerveja. Legal, eu gosto de vinho, eu adoro vinho. Tá, maravilha, então tá. Então eu pego, dou uma garrafa de Green Cow para ela, que é a nossa American IPA, né? Próxima vez que você for tomar um vinho, abre essa cerveja aqui. Gosta de queijo? Adoro queijo. Maravilha, então tá. Compra um queijo gorgonzola, certo? Próxima vez que você for fazer uma harmonização lá do seu vinho predileto com esse queijo aqui, abre essa garrafa de cerveja e faz a mesma harmonização. E depois, quando você voltar aqui, você me diz o que achou. Eu já uso a palavra quando,
porque às vezes as pessoas falam, se eu voltar, né? Não, é quando você voltar que você vai voltar mesmo, né? Nem que seja só para me xingar, né? E aí é legal porque depois o casal volta e às vezes quem quer comprar a cerveja, na verdade, é a esposa. Ela veio para dizer assim, nossa, eu não sei o que aconteceu na minha boca, mas aquela mistura ficou fantástica. Né? Tem casos, inclusive, piores, né? Daquela pessoa, seja ele homem ou mulher, na verdade, que, eu não gosto de cerveja e eu não gosto de queijo, né? Mas a mistura ficou fantástica. Eu provei, eu não gosto da tua cerveja separada, eu não gosto daquele queijo que eu acho muito gordo, muito salgado, muito esquisito, mas a mistura criou um terceiro sabor na boca e que foi fantástico em termos de food pairing, de harmonização. Então, eu acho que sim, é extremamente versátil, sabe? E eu gosto muito de tratar... Eu dei o exemplo de harmonização de cervejas com queijos, porque eu acho que é legal também naquela sacada de quebrar o paradigma, né, de que a queijo só combina com vinho. Não é verdade, a cerveja e o queijo eles combinam super bem, né? E eu acho que é uma coisa legal da gente fazer em casa, porque é algo barato de se fazer, entende? A gente não precisa cozinhar um pato no tucupi para fazer em casa para harmonizar com cerveja. A gente pode chegar no supermercado, compra um queijo, né? Compra uma cerveja, faz a mistura, gostei, não gostei, sabe? Cervejas muito amargas, aí IPAs, American Pale Ales, né? Combinam super bem com queijos bem salgados, bem gordos, gorgonzola, Roquefort, grana padano, né? American Stout, cervejas bastante amargas de torrado também vão muito bem com queijos muito salgados, sabe? Então é legal por vários pontos de vista, sabe? Por aí. E quais são os planos da Seasons? Vários. Para os próximos anos. É continuar uma micro cervejaria, ter várias marcas, expandir com fábricas em outras unidades do país ou em outras regiões, localidades ou não? Certo. Bom, assim, a Seasons, na verdade, a gente está crescendo hoje em volume a uma taxa média de 110% ao ano. Então, basicamente, a cada ano que passa, a gente dobra em volume. Tá? Nesse sentido, a gente hoje tem uma projeção da gente, pelo menos até o final desse ano, dobrar a nossa produção novamente, né? A gente tem alguns projetos de cervejas que a gente está finalmente conseguindo deslanchar e viabilizar, que é, por exemplo, o caso do nosso projeto de Barrel Aging, né? Cervejas envelhecidas em madeira, o que a gente chama de Manjico Works, né? Que é o nosso projeto de cervejas envelhecidas em madeira. A gente tem algumas colaborações pela frente que a gente deve fazer com algumas outras cervejarias, né? Então, sim, na verdade, projetos de várias receitas diferentes, de produtos diferentes, para a gente conseguir fomentar cada vez mais a cerveja enquanto produto com diversidade. Essa é a ideia. E a questão da criatividade? A Andrea falou da questão da harmonização, ela tocou no aspecto da embalagem também, para acessar a sua distribuição. Aliás, a distribuição ela é feita de que maneira? As redes sociais influenciam, a internet influencia, o e-commerce influenciam. E a questão da criatividade na escolha de sabores e na questão da organização do negócio. Certo. Bom, na verdade, a gente hoje se comunica muito com o nosso consumidor através das redes sociais, certo? Então, eu vejo que a gente tem hoje, sim, um espaço muito grande assim, para a gente conseguir, né? O uso da rede social hoje ajuda muita gente, né? Nossa distribuição hoje ela ainda é feita localmente, tá? A gente tem alguns parceiros para distribuição que trabalham conosco, mas via de regra a nossa distribuição ainda é bastante restrita. A gente usa as redes sociais mais para a gente comunicar ao nosso cliente, onde é que nós estamos, né? A gente daqui a pouco combinar algum tipo de evento com o nosso cliente ou divulgar algum produto novo, né? Mas hoje a nossa distribuição ainda é bastante restrita em função do nosso volume também, né? E mesmo vocês sendo uma micro cervejaria, as grandes cervejarias já olharam para vocês? Você já tirou um espaço de vocês? Já teve alguma informação nesse sentido? Olhar, todo mundo olha, né? Mas é aquela velha história, olhar não tira pedaço, não tem problema nenhum com isso. Não, olhar no sentido de falar, pô, esses caras fazem um trabalho legal, esses caras estão vendendo bastante aqui, esse sabor deles é diferenciado. Porque elas estão comprando as pequenas cervejarias também, né? A Ambev comprou várias recentemente, Sim, né? A Colorado, a Vals, né? Eu acho que nesse ponto eu não tenho tanta preocupação, porque eu vejo que o mercado de cerveja artesanal é como o Marcos falou, ele veio para ficar, sabe? Então, a cervejaria hoje, a cerveja artesanal hoje, as empresas que vão surgindo, elas surgem a uma taxa muito mais rápida do que os grandes mercados são capazes de absorver, sabe? Então, eu não me preocuparia muito com isso, né? Olhar pra gente, sim, já olharam, mas eu acho que não é, o meu viés não é esse, sabe? Eu entrei nesse mercado porque é um tipo de coisa que eu amo fazer, que eu gosto muito de fazer e não é o meu objetivo
ter esse tipo de aproximação, sabe? Mas eu vejo que, eventualmente, algumas outras empresas vão acabar, digamos, indo para esse lado, né? Mas eu não vejo isso como sendo um problema, certo? Porque hoje, como eu falei, o mercado, o consumidor, ele está no nosso lado, ele nos defende no tocante a querer a diferença. Ele não quer uma prateleira cheia de produtos iguais, ele quer aquilo colorido, cheio de produtos diferentes. Entendeu? Mas, Leonardo, não só na questão de ser um problema, na questão de elas enxergarem algo que vocês fazem, não só a sua empresa, mas todas as outras, que você deve ter algum tipo de informação. Esses caras fazem algo diferente. Vamos passar a colocar isso aqui na companhia, ou vamos abrir isso, vamos fazer um sabor disso, vamos fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que deve ser um pouco difícil para uma empresa grande, em pouco tempo, implantar uma nova ideia, um novo sabor, né? É um pouco mais difícil. Acho que é por isso que vocês conseguem fazer tanto sucesso hoje com o consumidor, porque sua ideia surgiu no momento e amanhã você já está colocando em prática. Respondeu a pergunta, gente. É aquela coisa assim, a gente tá lá aquele momento, a gente tá ali na nossa festa da cerveja artesanal, tá todo mundo dançando, feliz, não sei o quê, inventamos a nossa música, a nossa dança, e aí daqui a pouco chega aquele grande irmão que aí vai lá, eu quero dançar também. Até ele aprender a dança, a gente já trocou de música. Entendi. Entendeu? Então acho que não é o tipo de coisa que, de novo, não me preocuparia muito com isso. É aquela coisa de estar mais próximo do consumidor, né? Que nem o varejo de bairro, né? Que tem a loja menor e a loja maior. Eu acho que a gente se movimenta mais rápido nesse sentido. E para você, qual que é o próximo passo, então, da cerveja artesanal no Brasil? Próximo passo da cerveja artesanal no Brasil, nossa, eu acho que uma das grandes coisas que a gente precisa fazer é a gente aculturar aquele consumidor que hoje ele ainda está avesso, na verdade não avesso, mas ele ainda está distante da gente, sabe? Eu considero que é sempre muito fácil a gente colocar uma cerveja de qualidade em algum ponto de venda que já conheça a cerveja de qualidade. Agora é muito difícil a gente chegar e quebrar um paradigma com algum ponto de venda que ainda não conheça a cerveja de qualidade, entende? Aí eu acho que o nosso trabalho hoje no mercado cervejeiro é o de lutar contra essa desinformação do consumidor. Tá ótimo, então. Leonardo, agradeço a sua participação. Leonardo também participou de uma matéria da revista Alimenta, que chega à sua 3ª edição, aqui a capa. Totalmente digital para você conferir através do portal New Trade do site Invase Brasil também. Isso, é uma matéria que fala do mercado de cervejas artesanais, fala dessa questão que o Leonardo tocou aqui na entrevista que nós acabamos de fazer com ele, questão do consumidor, que ele quer um valor agregado, ele experimenta coisas, tem cervejas para todos os momentos, é claro, tem gente que gosta de Pilsen, né, quer tomar em quantidade, mas tem gente que depois apura o seu gosto, apura o paladar e quer conhecer algo diferente, quer harmonizar, quer ter também até uma autoindulgência, né? Eu mereço, eu preciso experimentar isso, né? Viva a diferença, né? Ele vê a diferença. Exatamente. Tá ótimo. Então, Leonardo, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso para a sua cervejaria. Vamos visitar, né? Isso aí. Eu que agradeço o espaço e convido todo mundo para visitar a cervejaria lá no bairro Anchieta, lá em Porto Alegre, logo na entrada da cidade. Uma hora nós vamos fazer um balcão de check-in ali do aeroporto também dentro da cervejaria. Não, brincadeira. Seria uma boa ideia. Tá ótimo, então. Muito obrigada mais uma vez. Cristiano, obrigada. Nós voltamos em breve com mais uma entrevista, então, diretamente aqui de Bento Gonçalves, da Feira Brasil Alimenta, em Invase Brasil.